Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Nosso assunto de hoje é ligações químicas, ok? Vamos a uma breve introdução aqui. Olha, desde o século XIX, já se sabe que a maioria dos elementos existentes na natureza não são encontrados em seu estado isolado, tá? Como assim? Eles não são encontrados sozinhos. Por exemplo, o nitrogênio, presente no ar que nós respiramos. O nitrogênio, que tem fórmula N2, né, o gás nitrogênio, não é encontrado isoladamente, ou seja, só N, ok? Não, ele é encontrado, vamos dizer que casado, com outro átomo de nitrogênio. O oxigênio presente no ar que nós respiramos também, a fórmula dele é O2, gás oxigênio. O gás oxigênio também é encontrado casado. Você tem um átomo de oxigênio casado com outro átomo de oxigênio, ok? A água, qual é a fórmula da água? H2O. Aqui o caso é um pouquinho mais grave. Nós temos um triângulo amoroso entre um oxigênio e dois átomos de hidrogênio, ok? Então, na natureza, os elementos, a maior parte deles, são encontrados desta forma, sempre unidos a outros átomos, ok? Não são encontrados solteiros, são encontrados casados. Porém, existem sim alguns átomos de determinados elementos que são encontrados solteiros, isolados na natureza, que são os gases nobres, ok? Então, os gases nobres, eles são encontrados isolados, não precisam fazer ligação com outro átomo para existirem na natureza, enquanto o restante dos elementos, sim, ok? Então, nós temos aqui, olha, uma tabelinha, tá? Comparativa. Então, nós temos aí os gases nobres, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, tá? Então, esses elementos são encontrados isolados na natureza, ok? Ou seja, não ligados a outros átomos. E por que isso acontece, né? Os gases nobres, eles apresentam semelhança na sua distribuição eletrônica, que está ligada à estabilidade química, ok? Então, nós temos aqui, olha, os elementos, exceto o hélio, que tem apenas 2, todo o restante vai apresentar, na última camada, 8 elétrons, ok? Então, daí surgiu a teoria do octeto, tá? O que diz a teoria do octeto? A teoria do octeto diz que um átomo será estável quando possuir 8 elétrons na última camada, ou 2, no caso do elemento possuir apenas uma camada, tá? Então, o que acontece? Então, quando um átomo possuir uma eletrosfera igual à de um gás nobre, ele será tão estável quanto o átomo do próprio gás nobre. Então, por exemplo, olha, nós temos aqui o sódio. O sódio tem número atômico 11. Qual é o gás nobre mais próximo do sódio? O sódio está entre o neônio, que tem 10, ok? 10 elétrons, e o argônio. O argônio tem 18 elétrons, ok? 11, né? Então, o sódio vai ter 11 elétrons. Ele está mais próximo de quem? Do neônio. Então, o sódio vai buscar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo dele, que é o neônio. Então, se o sódio tem 11 elétrons, o que precisa acontecer para que ele fique com a mesma configuração eletrônica, né? Então, olha só, vamos fazer aqui a distribuição de 11 elétrons. Então, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que precisa acontecer aqui? O sódio precisa perder este 1 elétron. Quando ele perde este 1 elétron, detalhe importante que nós não podemos esquecer, que quando
os átomos interagem, né, através das ligações para adquirirem a estabilidade e ficarem com configuração do gás nobre mais próximo, esse processo sempre vai ocorrer na camada mais externa, que é o que a gente chama de camada de valência, ok? Então, olha só, qual é a última camada do sódio aqui? É a 3s1. Então, quando ele perde este 1 elétron, esta camada deixa de existir. E se você observar aqui, então, você tem a configuração eletrônica de quem? Do neônio, ok? E assim o sódio fica estável, ok? Ele se transforma num íon estável, tá? Que é o Na+1. Agora aqui o cloro. O cloro também está entre o neônio, que vai apresentar 10 elétrons, e o argônio, que vai apresentar 18 elétrons, ok? O cloro, número atômico 17, então ele tem 17 elétrons. Ele está mais próximo de quem? Do neônio ou do argônio? Ele está mais próximo do argônio. Então, ele vai buscar a configuração eletrônica do elemento químico argônio, ok? Então, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica de 17 elétrons. Então, olha só, fica assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 seria do argônio, 3p5, ok? Então, olha só, fizemos a distribuição de 17 elétrons. O argônio tem 18. O cloro quer ter a mesma configuração. Se ele ficar com a configuração eletrônica do argônio, ele se transforma, então, num átomo estável, ok? No caso, seria um íon estável. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o cloro, através de uma ligação, ele recebe um elétron, ele fica com 6 elétrons, ok? Então, ele tinha 5, né? Aqui no subnível 3p5 ele tinha 5, ele recebeu 1, ficou 3p6. Então, se você observar, esta é a configuração de quem? Olha aqui, ó, 2 mais 6, 8 elétrons, ok? Essa é a configuração de quem? Do gás nobre argônio. Okay? A mesma coisa aqui, ó, se você prestar atenção aqui na parte do sódio, na camada mais externa aqui, olha, agora passou a ser 2s2, 2p6. 2 mais 6 é igual a 8 elétrons, ok? Então, daí vem a teoria do octeto. Detalhe importante, tá? A teoria do octeto, ela é aplicada apenas para os elementos representativos, que são estes que vocês estão vendo aí coloridos, tá? Os metais de transição, esses que estão localizados bem aqui, ó, no centro da tabela, né? Bloco D e bloco F, eles não obedecem à teoria do octeto, ok? Eles vão constituir, sim, íons estáveis, porém de maneiras diferentes dos gases nobres, tá? Então, tudo que nós vamos falar aqui sobre ligações químicas, nós vamos aplicar para os elementos representativos, não para os elementos de transição, ok?